Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Perguntou-lhe então, de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele, que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. O Evangelho ele começa falando de 2 discípulos que estavam voltando para Emaús. Esses 2 discípulos, segundo o Padre Léo, ele fala que era Cleofas e Maria. No alto da cruz, num dos evangelhos, vem falar que aos pés da cruz estava Maria, a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas. Maria de Cleofas. Então o Padre Léo ele fala que esse casal, eles estavam voltando para a sua casa. Eles já estavam voltando para a sua vida velha, porque Jesus havia morrido, havia sido crucificado, e eles não sabiam da ressurreição de Jesus. As mulheres já haviam ido ao túmulo, ao sepulcro, mas o corpo não estava lá. Eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. Então, um homem apareceu, um homem caminhou junto deles, e esse homem era Jesus. Assim também Jesus ele faz com cada um de nós. Jesus ele vai caminhando com a gente. Olha só, esse casal, Maria e Cleofas, eles estavam voltando para casa. O voltar para a casa deles era voltar para a vida velha, porque eles já haviam abandonado tudo para seguir Jesus. Mas sem Jesus, como é que seria? Como eles iriam viver? Então eles decidiram voltar para a sua casa. E Jesus foi caminhando junto deles. Jesus foi perguntando, foi falando. E olha só, e por que estáis tristes? E Cleofas falou porque eles estavam tristes, porque Jesus havia sido morto. Olha só, na nossa tristeza, no nosso desânimo, Jesus ele caminha junto da gente. Mas aqui também fala, caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Quantas vezes na nossa tristeza, no nosso desânimo, Jesus ele caminha junto da gente, mas a gente não consegue enxergar. A gente não vê que Jesus está caminhando conosco. A gente não consegue sentir a presença de Deus porque já estamos tomados pela nossa tristeza. Mas sempre há esperança. E continuando o Evangelho, fala assim no versículo 20. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Versículo 25. Jesus lhe disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas, porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava dito em todas as escrituras. O caminho que esse casal percorria, fala aqui na Bíblia, que são de 12 quilômetros. Quando vem falar 12 quilômetros, é uma distância muito longa. E esse homem, Jesus, que caminhava junto dele, teve muito tempo para conversar, para falar das Sagradas Escrituras. E Jesus, ele fala, ó gente sem inteligência. Quantas vezes nós somos assim também? Nós não temos a inteligência para guardar a palavra de Deus, para seguir o que o Senhor fala. Assim aconteceu também com os discípulos. Tudo foi falado no Antigo Testamento, os profetas falaram, mas quantas vezes é muito difícil de acreditar quando estamos distantes do Senhor, quando existe dentro de nós só um vazio, só a tristeza,
A ausência de Deus, quantas vezes isso está dentro de nós, a gente não sente a presença do Senhor e a gente não tem a inteligência suficiente para acreditar, mesmo sem estar sentindo. Jesus ele vem falar que é preciso crer, é preciso ter inteligência. Eu não preciso estar com sentimento, eu não preciso estar firme e forte ali, chorando, com os braços erguidos, com aquele clamor. Eu só preciso ter a fé e a inteligência de acreditar. Mesmo que muitas vezes meu sentimento vai falar, vai fazer eu sentir a presença de Deus, mas muitas vezes eu não vou estar sentindo, eu vou estar triste, assim como esse casal estava. E assim, quantas vezes você se encontra também, lembre-se, ó gente sem inteligência, acredita. Jesus está falando isso para cada um de nós, quantas vezes a gente não tem a inteligência de acreditar na palavra de Deus. Continuando, no versículo 28. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu, dizendo então um para o outro: Não, se nos abrasara o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. O coração desse casal ele estava abrasado. Abrasado quando escutava a palavra de Deus, abrasado quando escutava Jesus falando, mas mesmo com o coração abrasado, eles ainda não reconheceram. Mas a partir do momento que Jesus partiu o pão, Jesus levantou e falou: Eis aqui o meu corpo. Jesus ele faz assim também com cada um de nós na missa, quando vamos à igreja. Jesus ali ele se mostra: eu estou aqui contigo. E uma coisa interessante também nesse evangelho é que eles falam desse jeito, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Eles não sabiam ainda que era Jesus, mas só de escutar a palavra desse homem tão sábio, eles já queriam estar na presença. Nós também devemos ser assim. Muitas vezes não vai ser Jesus que vai estar ali falando para nós, vai ser um amigo, vai ser um profeta. E a gente deve acolher também a presença dessa pessoa e dizer: fica comigo, me ensina mais, me leva mais a Deus. Continuando o evangelho, levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. E acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir o pão. Que a gente aprenda a reconhecer o Senhor. Que a gente aprenda a enxergar o Senhor na nossa caminhada, na nossa vida. Mesmo que a tristeza, mesmo que a dificuldade apareça. O Senhor ele ainda apareceu para os discípulos. Quantos dos discípulos estavam querendo voltar para a sua vida velha? E o Senhor diz assim: vem, não volta para a vida velha. Ele diz também para cada um de nós: vamos seguir, vamos prosseguir. É isso que o Senhor ele quer para cada um de nós. Que a gente não desista. Que mesmo na tristeza e no desânimo, a nossa fé possa prevalecer sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.